Olá, doutora Raquel Rep, no nosso canal do YouTube aqui novamente, e hoje trazendo para vocês uma doença bastante importante, com uma prevalência bastante alta e que acontece já nos primeiros meses de vida, a gente já consegue avaliar a possibilidade dela. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o autismo. O autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, afetando padrões comportamentais com um início precoce que nós podemos ver já nos primeiros meses de vida, alguns sinais que podem acontecer. Infelizmente, claro que existe um espectro. O que é o espectro, né? É que vai não existe a forma simplesmente leve, moderada e grave. Não, pode existir coisas muito sutis e coisas muito graves. Por exemplo, antigamente, antes das novas classificações de doenças, o autismo leve era chamado de síndrome de Asperger. Tá? Nós vemos, por outro lado, uma grande interação de formas mais graves de autismo associadas a retardo mental. Cerca até de 50 a 70% dos casos podem ter algum grau de retardo mental. Mas os sintomas nem sempre aparecem tão precocemente. Em geral, o acompanhamento lá com o pediatra, né, fazendo a puericultura, para quem não sabe, esse nome significa aquele acompanhamento mensal que você leva seu filhinho lá no pediatra, que vai ver o quanto ele cresceu, se já firmou o pescocinho, se tá flácido, se não tá falando, se não tá dando risada, se não tá interagindo, acompanhando com os olhos, já podem ser sinais que o especialista vai observar de acordo com o grau de desenvolvimento da criança. Estima-se que 1 a cada 68 nascimentos possam ter algum grau de autismo, mas a gente sabe que isso também é muito subnotificado, principalmente nos graus mais leves, tá? Então, nós vemos alterações comportamentais, tá? E alterações também no desenvolvimento de linguagem, alterações na socialização, movimentos estereotipados, criança que faz assim, certo? E interesses repetitivos, né, em algumas coisas. Eles não têm um interesse amplo em um pouquinho de cada coisa, mas em coisas fixas, certo? Além também de sintomas que nós percebemos de uma maior alteração nos sentidos, certo? Barulho demais incomoda, toque às vezes incomoda, certo? Às vezes até mesmo, gente, o paladar é restritivo porque a textura, o cheiro de certos alimentos incomodam, então eles têm uma hipersensibilidade nos 5 sentidos, certo? Pode ver que alguns cinemas têm o tampão auditivo para autistas, certo? E isso é necessário porque faz parte deste quadro ter essa hipersensibilidade, certo? Lembrar também de alguns sinais bastante importantes no desenvolvimento dessa criança. Quando, por exemplo, chega lá com 1 aninho, já é para estar balbuciando falando mamãe, papai, falando algumas palavrinhas, se não fala nada, puxa, isso é o que a gente chama de bandeira vermelha, né? É algo um pouco sério de se fazer.
tá? Quando também em qualquer momento não fala até os 2 anos de idade palavras significativas, é um sinal importante. Ou até mesmo quando perde, quando essa criança tinha tido, né, algum grau de evolução no seu desenvolvimento psicomotor, no seu desenvolvimento de fala, de linguagem, de comunicação. Comunicação essa seja falada ou até uma comunicação não falada, como por exemplo, entrega de objetos, olhar nos olhos, o contato, né, com outras crianças ou com outros pares, e quando existe alguma perda de algum desses fatores, também é um sinal vermelho para a gente na questão de firmar um diagnóstico de autismo, certo? Então, são crianças que muitas vezes podem ser tidas como birrentas ou atrasadas, mas não, a gente está falando de uma doença que necessita estímulo variado, tá? Desde o início, as terapias, a fono, a terapia ocupacional, né? A atividade motora, a psicóloga, é necessário um tratamento multidisciplinar com múltiplos profissionais, certo? Em alguns momentos podem acontecer surtos de raiva, agressividade, e em alguns casos, não todos, é necessário usar o medicamento. Existem medicamentos aprovados para o tratamento do autismo, mas isso não exclui realmente o tratamento multiprofissional com as várias terapias que devem ser feitas. É cansativo para os pais, porque um dia é psicólogo, 2 dias é fono, 2 dias é terapia ocupacional, daí um dia no neuro, um dia no pediatra, um dia no psiquiatra. É um tratamento bem trabalhoso, mas que, se feito adequadamente, desde o princípio, desde lá, às vezes ainda nem tem o diagnóstico formalizado de autismo, mas já se percebeu algum atraso nos marcos de neurodesenvolvimento. Se a partir daí já começar a fazer os estímulos, a gente consegue progredir muito e muitas vezes até reverter um quadro que seria até mais grave para um quadro de alguns passam a nem ter mais diagnósticos de espectro autista. Então, vai muito dessa estimulação multiprofissional. Essas crianças têm dificuldades no convívio social também, com outras crianças. Para chegar, muitas vezes precisa do apoio ali do adulto, tem uma dificuldade na interação com os olhos, em observar se o outro tá triste, se o outro tá feliz, se o que ele fez agradou ou não, e por isso essa dificuldade social. Gente, só afirmando uma coisa, que existe o espectro, tá? Pode ser de leve a muito grave. Lembrar do tratamento multiprofissional, que é sem dúvida o que vai fazer toda a diferença na vida desse indivíduo. Procure um pediatra, procure um neuro, procure um profissional especializado. Se você tiver um filho que você tá vendo que tá tendo alguma dessas dificuldades, quanto mais cedo o tratamento correto instituído, melhor será a qualidade de vida e menores as chances de complicações e de dificuldades na vida adulta desses indivíduos. Até mais!